Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos novamente falar de cinema e adivinha do que a gente vai falar de novo? Dele, do Festival Varilux de Cinema Francês, né? Tá acabando, já estamos na última semana, tá? Mas ainda tem alguns filmezinhos aqui pra gente poder conversar com vocês, tá? E hoje eu quero falar de um filme chamado Culpa e Desejo, tá certo? Dando sempre os spoilers, né? Sempre eles, na minha visão, são necessários, né, para a gente poder fazer uma conversa sobre o filme, tá? Se você ainda não assistiu Culpa e Desejo, vai lá, assista, depois volta aqui para ver nossa conversa, tá? E esse filme, gente, ele não tem propriamente um enredo original, né? Isso daí já foi visto, tá? Inclusive no cinema recente, eu acho que ali um pouco antes ou um pouco depois da pandemia, não estou lembrado agora com precisão da data, tá? Já tem alguns anos, tá? Pode botar uns 2, 3 anos no máximo aí. Teve um filme ou da região lá da Escandinávia ou da Alemanha que reproduziu o mesmo assunto. Que assunto é esse? Uma juíza, uma advogada, tá, especialista em casos envolvendo menores, né, que acaba se apaixonando pelo seu enteado menor de idade, né? Não é uma novidade isso já foi mostrado, né, nesses filmes, em outros filmes, né, em outras oportunidades, tá? Então a gente tem esse caso aí, tá? O que que acontece? Ela é uma advogada que está ali vendo de casos de abusos de crianças, né? Que está sempre ali tentando ser o mais eficiente possível na sua carreira, ajudar os menores de idade que estão sofrendo algum tipo de assédio, algum tipo de abuso, coisa e tal. Mas ela tem um marido, né? Essa protagonista aí no caso, né? Que eu não confesso a vocês que eu não me lembro do nome dela. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Anne, tá? Anne. O que que acontece? A Anne, ela vai ter o marido dela, e o marido dela já tinha tido uma esposa anteriormente, tá? Que acabou tendo um filho que já está ali na sua casa, sei lá, dos 15 aos 18 anos mais ou menos, tá? E por uma questão, por um problema, né, de justiça, coisa e tal, ele acaba vivendo, né, junto com o pai nunca foi presente, tá? E de repente ele quase chegando à maioridade, ele passa a viver na casa do pai, juntamente com a Anne, né, no caso, e as duas filhas adotivas do casal, que são duas menininhas orientais que são muito fofinhas, tá? E aí é aquela coisa, né? Você vai vendo, né? Esse garoto é problemático, ele teve casos com a polícia, né? Ele acabou saqueando a casa, né? E a Anne percebendo que que ele que tinha roubado a casa, para ainda dar uma chance para ele tentar se recuperar, cobertou o caso, né? E aí conversa vai, conversa vem, o relacionamento dos dois começa, né? A gente vê aquela coisa acontecendo, né? Que tem com umas cenas, inclusive, bem tórridas, né? De sexo, né? Coisa e tal, né? E o que, que vai acontecer depois? Com o tempo, eles vão perceber que aquele relacionamento... Ela, né? Vai perceber que aquele relacionamento não pode continuar, né? Ela tenta cortar a coisa, né? Mas o rapaz, né? Que era o Theo, tá? O Theo, ele vai continuar procurando ela, né? Correndo todos os riscos, né? De uma forma completamente inconsequente. A irmã da Anne chega a descobrir tudo, né? No caso, mas aí ela fica lá na boca de siri, com a boquinha fechada, não falando nada, até um dia em que o pai, né, o marido da Anne, e o Theo, né, o filho, né, viajam, entendeu, sozinhos, e o Theo conta, né, o que aconteceu, né, do caso dos dois, né. A Anne, quando o marido vai conversar com a Anne sobre o caso, ela vai fazer toda uma encenação, dizendo que aquilo é uma mentira, bababá, bababá, bababá. Vai inclusive botar ela, o marido e o Theo para conversarem juntos, né? O Theo tem que, vamos dizer assim, assumir a sua mentira, né? No caso, né? E o Theo não assume aquela mentira, fica indignado com aquilo. O Theo, inclusive, contrata um advogado dizendo que pode denunciar ela, no caso, se eles não fizerem um acordo, né? É feito um acordo milionário, coisa e tal, né? E
Para piorar a situação, o Theo continua procurando ela, né, louco de amor por ela, né, e ela continua, né, cedendo, né, aos encantos do Theo, né, de uma forma que o filme termina de um jeito que depois que ela tem, vamos dizer assim, mais um relacionamento sexual com o Theo no jardim da casa de madrugada, né, ela vai, depois volta para a cama, né, e ela fala que o Theo apareceu, que ela botou o Theo num táxi, coisa e tal. Aí o marido chegou e falou: você tá gelada, né? Aí ela vai tentar se explicar e ele falou: não fale nada, né? Quer dizer, ele já estava praticamente sabendo, né, que o caso com o Theo continuava a existir, né? Ele fez vista grossa para coisa e todos viveram felizes para sempre, né? Menos o Theo, né? Obviamente, né? Então, quer dizer, você tem toda essa discussão aí, né? Até que ponto, né, pelas leis francesas, né, porque na Europa essas leis variam muito de país para país, né, de como, vamos dizer assim, essa questão de repente um suposto incesto, né, até porque ela não é filha, ela não é a mãe biológica, né, do Theo, né, ela é a esposa do marido, né, outra esposa do marido seria a madrasta, né, até que ponto isso configuraria incesto ou não, até que ponto essa relação foi consentida ou não, né? Porque no caso é um menino, né? Tendo um caso com uma maior de idade, mas ainda assim é uma maior de idade, o garoto é menor de idade, né? E ele não consegue, né? Pelos hormônios dele lidar racionalmente com essa situação, né? Que para um adulto já é uma coisa muito complicada, imagina, né? Para um menor de idade, né? E aí o que acontece? Você tem ali, né? Essa situação, né? Da Anne querendo tirar o corpo fora, da Anne querendo dar ao Theo uma pecha, né, uma atribuição de um cara mentiroso também, né, não foi o melhor dos comportamentos por parte da Anne, mas o Theo também tem os seus comportamentos meio complicados também, né, então é um filme que dentro dessa sociedade monogâmica, né, dessa necessidade praticamente doentia que a sociedade hoje em dia tem de monogamia, né, no caso, né, que eu acho que um dia, opinião particular minha, tá, gente, não precisa ser opinião de vocês, nem vou dizer que isso vai acontecer, mas eu acho que um dia a monogamia vai acabar, né, realmente o ser humano, a meu ver, tá, ele não é monogâmico de forma nenhuma, tá certo? E você criar essas convenções sociais, né, que foram criadas lá nos primórdios da humanidade, dentro de uma visão de mundo altamente machista, né, no caso, né, a monogamia ela é uma consequência de uma visão machista de mundo, né, no caso, né, e o filme ele vai abordar essa questão, né, justamente a ironia da questão, que é uma advogada que justamente cuida de abusos de menores, de repente abusar de um menor, né? Ou não, né? Quer dizer, até que ponto ela está abusando e ela não está, né? O filme levanta essa questão, né? O filme levanta muito essa questão. Então, quer dizer, é um filme que é legal no sentido de que ele faz a gente refletir um pouco sobre essa questão, que ela é muito complicada, tá? Mas não é uma coisa que é totalmente inédita. Não é uma coisa inédita, é uma coisa que a gente já viu em outros filmes em outros anos, tá? Essa mesma discussão. Parece que o filme é um decalque de filmes anteriores, tá certo? Mas ainda assim vale a pena ver, né? A única coisa que ficou um pouco fora do tom, a meu ver, né, foi a música final do filme, na hora da passagem dos créditos, que foi uma música excessivamente dentro do espírito francês, né? Dentro desse espírito francês, né? Excessivamente, sei lá, melodramática demais, entendeu? Para um assunto tão polêmico, né? Então acho que foi uma coisa que acabou não caindo bem, ficou um tom mais de, como podemos dizer, de galhofa, de piada, entendeu? Num filme que estava se desenrolando de uma forma séria, de uma forma muito eficiente, né? E a coisa ficou um pouco cafona. Eu acho que a melhor palavra seria essa, cafona, entendeu? Ficou um negócio um pouco estranho, tá? Mas é isso, gente. Vale a pena dar uma olhadinha nesse filme Culpa e Desejo, tá? A Lea Drucker é uma excelente atriz, tá? Uma atriz muito linda também, tá? Vale muito a pena ver uma outra grande atriz, né, do cinema francês ali atuando, que a gente está tendo a oportunidade de ver, tá?
E essa é a minha dica de hoje, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí do Vale Lux com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.